Então, os cromossomos, eles têm a informação genética dentro da célula, estão organizados dentro do núcleo, existe lá um citoesqueleto que organiza todo esse complexo do núcleo, e esse cromossomo contém informação genética. Então, a fórmula daquelas diferentes proteínas que a gente tem no nosso corpo, a fórmula está dentro dos cromossomos. Quando eu estudei biologia, eu estudava cromossomo na citologia e estudava DNA na genética. Eu nunca fiquei sempre assim, eram tão estanques essas duas coisas. Por isso é que eu coloquei esse slide para lembrar vocês que, na verdade, toda aquela molécula de DNA que a gente vai estudar um pouquinho agora, ela, na verdade, é um dos constituintes dos cromossomos. Ela vai se enrolar, fica toda enroladinha, e vai formando. Você não consegue ver o DNA no microscópio, mas você vê um cromossomo no microscópio. E não é difícil ver um cromossomo. Depende na fase que ele está, lá da mitose, né? Ou da meiose. Ele tem que estar naquela forma, não pode estar naquela forma no ciclo, onde ele está todo disperso, onde as coisas estão funcionando lá, estão se replicando. Mas depois ele se condensa e fica na forma de cromossomo. Mas, na verdade, o cromossomo, então, é o nosso DNA todo enroladinho, com estonas e outros componentes, e esses cromossomos a gente consegue enxergar nas células, depende da célula, tem células maiores, células menores, com cromossomos de diferentes tamanhos, mas uma célula humana é muito fácil a gente fazer um cariótipo, ir no microscópio e identificar os nossos 46 cromossomos, né? O tamanho, etc. E, obviamente, cada célula e todas as células do nosso corpo têm alguma fase celular, elas têm o seu núcleo e os seus cromossomos. Algumas expelem o seu núcleo, que é o caso dos eritrócitos humanos, mas, em algum momento, todas as células, então, contêm o seu núcleo e um conjunto de cromossomos que caracteriza a sua espécie. Muito bom. Como é que é a estrutura do DNA? Também, de novo, nada para decorar, só para vocês lembrarem. Eu tenho certeza que vocês estudaram isso para o vestibular e como, mas é só para a gente lembrar, né? Para a gente olhar o panorama de cima. Então, o DNA, então, ele é formado por uma ligação fosfato, um açúcar, uma base nitrogenada ligada nesse açúcar, né? E isso é uma fita de DNA representada por algumas fitas aqui, que é o esqueleto, então, essa parte verdinha que está aqui é o esqueleto de açúcar fosfato, e pendurado nós vamos, então, ter as diferentes bases nitrogenadas, né? E do outro lado da fita, se for, que é o caso do DNA, vai ter, então, pareado do outro lado uma outra fita, com do mesma maneira que tem o açúcar e o fosfato, as ligações de fosfato, então, vão juntar uma fita com a outra, né? Então, nós vamos ter sempre uma cadeia, e penduradinho nessa cadeia nós teremos as bases nitrogenadas que fazem uma ligação que ultimamente parece que está sendo contestada, se é pontes de hidrogênio, enfim, eu sei que saíram alguns artigos, mas essa professora aqui não está devidamente atualizada. Mas para a gente não importa, porque isso é um detalhe, e o que importa para a gente é por que a professora está falando em DNA e falando de biologia molecular. Vocês vão entender lá na frente, especialmente quando a gente for falar de vírus e meio ambiente. Bom, muito bem. Então, aqui é só um olharzinho mais químico, não é? Dizendo, então, que o açúcar, ele pode ser de dois tipos. No DNA, é o ácido desoxirribonucleico, portanto, ele tem como açúcar uma ribose, e que tá vendo por que é desoxirribonucleico? Porque a ribose tem um H na posição C3, na posição C3, e na posição C2 ela tem um OH. Já a desoxirribose, ela vai ter um OH na posição C3 e na posição C2 ela tem um H.
Isso faz diferença e diferencia o RNA do DNA. E o grupamento fosfato, então, se liga ali no carbono 5 com essa ligação específica. Então, a fita de DNA, como eu já mostrei, ela é muito pequena, tá vendo lá? Cada curva dela tem 34 angstroms, né? E aí a gente consegue ver, então, chapado agora, né? Não em 3D, chapado a fita de DNA, e elas são complementares e são ao contrário, ou seja, um lado fica o que a gente chama de 3' e o 3' o açúcar e o fosfato, 3' açúcar e fosfato, e do outro lado, a outra fita de DNA, ela tem, então, começa do 5' e termina no 3'. As ligações entre a adenina e a timina ocorrem por 2 pontes de hidrogênio e a guanina e a citosina por 3 pontes. Isto tem uma implicação de que é mais difícil quebrar uma ligação de CG do que uma ligação de adenina com timina. Isso é importante porque a gente pode, isso ajuda inclusive a gente a fazer técnicas moleculares baseadas, então, nessa diferença. Se a gente tiver um DNA rico em CG, é mais difícil da gente quebrar essa ligação, é mais difícil da gente fazer um PCR lá na frente, como vocês vou ter que aumentar mais a temperatura para fazer um PCR lá na frente, como vocês vão ver. Bom, aqui de novo, a estrutura, então, mais tentativa de tridimensional. Uma outra diferença que nós temos, então, entre o DNA e o RNA, agora aqui, por que eu já sei que é um RNA? Já sei que é um RNA porque ele tem aqui, ó, naquela posição que a gente comentou, ele tem o quê? Ele tem um OH, então isto é uma ribose, então isto é um DNA, e no lugar da timina, ele tem a uracila. Então, ele tem as mesmas bases nitrogenadas, exceto a uracila. O RNA normalmente é de simples fita dentro da célula, mas existem RNAs de dupla fita, inclusive vários vírus são feitos de RNA, que pode ser de simples fita ou de dupla fita, vocês vão ver isso na aula que vem. Então, aqui de novo, a estrutura, então, da adenosina trifosfato, não é? Aqui nós temos uma ribose, então isso aqui é um dos componentes da cadeia do RNA. As bases nitrogenadas, existem diferentes bases nitrogenadas, em geral tem um grupo, adeninas e guaninas são chamadas de purinas, são bases de 2 anéis, e as pirimidinas são bases de 1 anel, citosina, timina e uracila, no caso do DNA. Então, só com um resuminho, o RNA, então, ele é composto de ribose, uma fita em geral, e uracila, diferenciando do DNA, que é uma desoxirribose, 2 fitas, e tem timina no lugar da uracila. Aqui de novo, só para vocês gravarem, a desoxirribose e a ribose, a diferença. Legal. Bom, o DNA, para que a gente possa... Vocês, na aula passada, vocês assistiram o filme da mitose e da meiose, correto? Quando vocês viram aquela duplicação da célula, uma célula que se transformou em 2 células, tem que ocorrer a duplicação do DNA para que isso ocorra, para que as 2 células fiquem com a mesma quantidade de DNA e com a mesma informação. Não poderia ser de forma qualquer. A forma como, então, a duplicação do DNA se dá é a seguinte: a gente poderia imaginar que 2 fitas novas iriam para uma célula e 2 fitas velhas ficariam na célula, mas na verdade não é assim que acontece, até porque, imaginem, a célula é esperta, algumas coisas podem dar erradas durante esse processo de duplicação do DNA, então normalmente vai uma fita nova e
a outra fita vai ser duplicada, então cada célula, uma vai receber uma fita nova e outra velha, e a outra célula vai receber uma fita nova e outra velha. Isso foi feito com nucleotídeos marcados radioativamente, foi assim que eles descobriram como era a duplicação do DNA. A duplicação do DNA ela é feita por enzimas, por uma enzima, a DNA polimerase, vai ter um papel super importante aí, e ela precisa sempre de um primer, de um iniciador, essa duplicação, e é muito fácil fazer, então, essa duplicação num dos lados da fita, mas do outro lado da fita, lembra que eu contei para vocês que uma é 5 linhas, 3 linhas, outra é 3 linhas, 5 linhas. Então, numa dos lados da fita, esse processo é mais interrompido, é feito aos pouquinhos, e depois esses fragmentos são unidos, os fragmentos de Okazaki. Eu coloquei um vídeo aqui para vocês, que eu gostaria de que vocês assistissem agora. Eu vou passar... Desculpa. Eu vou passar esse vídeo aqui. Vamos ver se a gente tem sucesso e vocês conseguem vê-lo, tá bom? Perfeito. Vamos continuar, então? Então, agora que a gente já viu como o DNA se duplica, né? Vamos, então, de novo, relembrar, então, como é que o cromossomo ele está condensado. Então, imaginem aqui, inclusive com relação a tamanhos, né? Olha o tamanho que tem o diâmetro de uma fita de dupla hélice de DNA, 2 nanômetros, né? Depois, ela se enrola toda, formando, então, a cromatina. Essa cromatina já vai ter 11 nanômetros. Depois, a gente vai ter essa cromatina empacotada formando os nucleossomos, que já vai ter 30 nanômetros. Depois, uma seção do cromossomo na sua forma estendida, com 300 nanômetros, e na sua forma condensada, 700 nanômetros. E na sua forma de cromossomo de verdade, aqui, por isso que a gente vê ele no microscópio, né? É de 1.400 nanômetros, que é a mesma coisa que 1,4 micra. Certo? Lembra que as nossas... É isso, né? Se eu não estiver errada nas minhas contas. De qualquer maneira, imagina se um vírus tem cromossomo. Não pode ter mesmo. Não ia caber, né? Dentro de um vírus. Uma bactéria não vão ter um cromossomo como são os cromossomos dos seres humanos, tá certo? Eles vão ter, sim, fitas de DNA muito mais simplificadas, pedacinhos de DNA. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Mas só para vocês terem uma ideia dos tamanhos. Por isso que a gente consegue ver facilmente um cromossomo na sua forma condensada, quando eu faço, então, um cariótipo, por exemplo, de uma pessoa, né? Beleza. Então, para que serve o DNA? Fiquei falando o tempo todo para vocês que o DNA estavam as fórmulas, não é? A fórmula de como a proteína terá que ser para que ela funcione dentro das células corretamente. Então, o DNA, e isso a gente vai estar falando principalmente numa célula eucariótica, o DNA fica guardado dentro do núcleo. Então, inicialmente, né, claro que ele tem que ser replicado, como está aqui, para que a célula se divida, mas no dia a dia da célula, o DNA não fica quieto, parado lá, escondido, não. Ele fica o tempo todo ele é lido, e as informações, dependendo da proteína que é necessária ser fabricada naquele momento, sinalizações internas dentro da célula vão dizer qual é o gene que vai ter que ser, acionado. Esse gene, então, é transcrito por uma molécula de RNA. Essa molécula de RNA, ela vai sair do núcleo, e no filme vocês vão ver que coisa mais bonitinha, né? E aí, no núcleo, no citoplasma da célula, toda aquela ferramenta dos ribossomos que vocês estudaram, dos RNAs transportadores, etc., vão agir e vão, então, encadear, formar, né, a nossa proteína com aquela
fórmula certinha dos aminoácidos, glicina, treonina, outras duas glicinas, etc, etc. Então, é dessa maneira que o DNA vai funcionar, guardando a informação bem bonitinha ali dentro da célula e mandando, então, esse mensageiro informar lá para o citoplasma que tipo de proteína precisa ser feita. Do gene é, então, uma parte, uma porção de DNA que codifica para uma proteína, para uma proteína que faça sentido. E o filme, que eu vou colocar o link para vocês vão ver isso super bonito, tem música, etc. Então assistam logo depois que a gente terminar a nossa aula de hoje. Como então esse código funciona? O DNA, ele vai codificar para os diferentes 20 aminoácidos que estão representados aqui nessa borda desse círculo, né? E aqui vocês vão ver essas trincas que, na verdade... Gente, desculpa, mas é que quando eu mexo o mouse, ele muda na tela. Então, cada trinca de aminoácidos, por exemplo, se vocês me acompanharem aqui no G, o G, se eu tiver um código, um códon, né? G, C, G, A, ou que termine com G, ou termine com A, ou termine com C, ou termine com U, no RNA, vai codificar para uma alanina. Para o código, por exemplo, da arginina, já temos só duas opções. É um A, um G, ou um G ou um A. Então, imagine se alguma coisa der errada, ou se algo no DNA for diferente, dois códigos poderão dar o mesmo aminoácido. Isso a gente chama que o código genético é degenerado, tá? E existem alguns códons, que representam o final da proteína, como, por exemplo, o UGA, que representa o stop, ou seja, acabou a proteína. Então, quando o ribossomo encontrar esse código stop, ele vai parar a proteína. Então, isso é apenas também relembrando que vocês já estudaram, e eu tenho certeza que se vocês assistirem esses dois vídeos, são os dois sobre DNA, a proteína, DNA, a proteína, e transcrição e tradução, que na verdade é a mesma coisa, são dois vídeos bem legais que eu coloquei, que eu selecionei para que vocês consigam ter uma visão bem geral da aula que a gente está tendo agora. Tá ótimo, muito bem. Então, agora eu vou voltar. Então, esse foi a nossa revisão sobre proteínas, DNA, sua constituição. DNA tem que se replicar para a célula se dividir. Depois, nós vimos um pouquinho sobre como é a distribuição do DNA até chegar no cromossomo, né? E vimos que o DNA precisa, para ele fazer sentido, para a célula funcionar, ele vai ter que sofrer o processo de transcrição, onde um RNA vai ser formado, vai sair do núcleo, vai para o citoplasma, e no citoplasma ele vai produzir uma proteína. E isso vocês vão ver bem direitinho nos vídeos que eu passei para vocês. O código genético, então ele é degenerado, então a ordem que as coisas ocorrem lá no DNA pode variar um pouco e mesmo diferentes códons podem gerar o mesmo aminoácido. Por que essa informação passa a ser agora importante? Então agora eu vou voltar para a minha apresentação, e falar um pouquinho sobre a paixão da minha vida. É com isso que eu trabalhei desde sempre, desde a faculdade. E eu estudo compostos
que estão presentes no meio ambiente, no ar, na água, no solo, que são capazes de causar, então, lesões no DNA. Eles são compostos genotóxicos, compostos mutagênicos. Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu abrir melhor aqui, coloquei aqui para vocês uma molécula de DNA, lembra? Igual aquela que a gente tinha visto, e coloquei vários tipos das principais lesões do DNA. Vou dar alguns exemplos dessas lesões. Dá uma olhada aqui comigo, bem aqui, eu acredito que vocês consigam ver a minha setinha, mas onde está escrito aqui, dímeros de pirimidina UV. O que é isso aqui? Quando vocês vão no sol, não é? E a mãe de vocês fica, passa filtro solar, tem que se proteger, o sol causa câncer. O que acontece quando a gente está exposto à luz ultravioleta? Imagina, vocês se lembram que a adenina, uma timina se ligava com uma adenina, uma citosina com uma guanina, de ladinho assim. Só que o que acontece quando a gente toma o sol? Podem ocorrer o que a gente chama de dímeros de pirimidinas. Por exemplo, se tiver um T em cima e um T embaixo, eles não estão ligados, obviamente, só que ocorre uma ligação dessas duas timinas, formando um dímero, e isso é uma lesão no DNA. E vocês imaginam a hora que esse DNA for se abrir para poder ser lido, não é? Para poder se replicar. O que vai acontecer? A DNA polimerase, quando ela vai chegar ali naquele lugar, ela está enxergando, o que ela está enxergando? Ela está enxergando uma lesão, ela não consegue saber qual é a base que ela vai ter que colocar. Então, isso é o que a gente chama de um agente genotóxico. Ele é capaz de causar uma toxicidade no material genético. E a célula tem que parar a replicação. Já vou contar o que acontece depois. A célula para de replicar. E isso acontece também com outros agentes genotóxicos, que eu vou dar outros exemplos. Por exemplo, um adulto de DNA, uma molécula grande, o benzoapireno, por exemplo, que tem no ar que a gente respira. Aliás, depois, se vocês ficarem interessados, eu tenho vários trabalhos sobre poluição do ar de Limeira. Eu fiz um trabalho bem bacana comparando a poluição do ar de Limeira com Kyoto e Estocolmo. Limeira é uma cidade bastante poluída, especialmente com material particulado, e ela tem grande quantidade de benzoapireno, entre outros policíclicos aromáticos. E esse benzoapireno, ele entrando no nosso pulmão, ele vai ser metabolizado e vai entrar no DNA das nossas células e vai causar, então, um adulto de DNA, ele vai se ligar no DNA. E o DNA também, a hora que ele for se replicar, ele vai ter que parar, porque ele não entende como ele pode se... A DNA polimerase não consegue entender como ela pode replicar o DNA corretamente se tem um composto grudado na base nitrogenada. Existem diferentes outros tipos de lesão. Vou dar mais um exemplo aqui. Vocês já ouviram falar de raio-x, quando a gente vai tirar o raio-x no laboratório, né? Vocês viram que as pessoas têm que ficar super protegidas, né? Que estão em volta. Por quê? Porque o raio-x, e a gente não pode ficar tomando um monte de raio-x, fazer um monte de raio-x toda hora. Por quê? Porque o raio-x é uma radiação ionizante. E esse raio-x, ele quebra, tá? Esse raio-x aqui, ó, não é uma radiação ionizante, desculpa, meus anjos, é o raio-x que eu tô falando. Ele é capaz de fazer um dano, então, na fita de DNA, que também vai ter que ser consertada para que o DNA continue funcionando. Radiação ionizante é capaz de causar, inclusive, quebra nas duas fitas. Tá? Então, nós temos várias lesões que estão acontecendo o tempo todo no nosso DNA. Tá? Existem, deixa eu ver se tem mais alguma. Alguns corantes, por exemplo, as acridinas, são capazes de se intercalar na molécula de DNA. Então, vários tipos de danos estão acontecendo nas suas células
nesse momento, quando a gente está, inclusive, com a luz da nossa casa, essa luz comum, a gente pode estar tendo dano nas células da nossa pele. Então, gente, o que acontece? A hora que o DNA sofre essas mutações, a replicação para... Mutações não, essas lesões, a replicação para e precisa que ocorra um reparo desse DNA. Existem vários mecanismos de reparo. Meninos, vocês não têm ideia, meninas e meninos, não é? Não têm ideia do que é a ciência do reparo do DNA. Existem milhares de pesquisadores no mundo, existe uma sociedade chamada Sociedade de Mutagenicidade, inclusive no Brasil, a Mutagen, da qual eu fui até já presidente, e existe um grupo, mais ou menos a metade da sociedade estuda os danos no DNA e a outra metade da sociedade estuda os reparos. Os reparos são complexos, a célula repara, ela tem mecanismos para reparar, por exemplo, no caso dos dímeros de pirimidina, a célula corta esse pedaço errado por enzimas, retira esse pedaço e conserta essa parte usando a outra fita como molde. Quando a gente tem lesões desse tipo, que as duas fitas ficam ligadas, esse tipo de lesão é muito sério, dificílimo de ser reparado. Inclusive, quando a gente toma radioterapia, não, quimioterapia, na verdade a gente usa o quê? Agentes específicos que são capazes de realmente impedir a duplicação do DNA de forma bastante eficaz, para que aquelas células do tumor que estão se desenvolvendo rapidamente, a gente consiga bloquear o seu desenvolvimento. Tá? Isso, claro, eu estou dando uma geral bem geral, e é toda uma ciência por trás disso, e a gente lá no nosso laboratório tem um grupo de alunos e eu que fazemos ensaios para detecção de compostos mutagênicos presentes no meio ambiente, utilizando bactérias modificadas. Mas lá na frente, durante o curso, vocês vão ter, não da biologia, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer, e se alguém ficar muito interessado, basta passar lá no LAEG, lá na nossa filial do LAEG, lá embaixo, perto do laboratório onde vocês têm aula de biologia, e vocês vão conhecer o nosso laboratório de genotoxicidade. Isso aqui é só para mostrar para vocês, isso aqui, por exemplo, ó, é um agente genotóxico, um nitro-HPA, que está presente no ar de Limeira, da maioria das cidades, e como que ele se liga no DNA. Então, veja aqui, ó, isso aqui é um pedacinho do DNA, lembra? O açúcar, não é? A base nitrogenada, e ele faz uma ligação covalente com a base nitrogenada, formando, então, um adulto. E a gente vai ter a célula vai parar, então, os seus processos, vai fazer mecanismos de reparo. Se ela conseguir reparar perfeitamente aquela lesão, retornando àquela base correta, o DNA volta ao normal, mas muitas vezes a DNA polimerase acaba errando, colocando uma outra base nitrogenada e gerando uma mutação. Então, é assim que é a origem das mutações que ocorrem nas bactérias, nos vírus, nos seres humanos, no nosso corpo, tá? Uma mutação desse tipo, num único par de base, pode ter consequências muito graves. Aquela anemia falciforme, que a proteína tinha um resíduo de aminoácido alterado, e isso é causado por uma mutação, a pessoa que tem anemia falciforme nasce com essa mutação, e de forma que toda a hemoglobina dela, ela tem uma modificação, fica na forma de foice e gera, então, dificuldade para a troca de oxigênio. Então, causado por uma única mutação, num único par de base. Se vocês olharem o cromossomo vai estar normalzinho, mas lá dentro tem uma alteração num par de base que foi capaz de causar uma doença.
E é também assim que o câncer se inicia. Então, quando a gente está, por exemplo, lá na praia, ou tomando nosso sol, e ocorre uma mutação numa célula nossa, exatamente num dos genes que controlam o crescimento celular, aquela célula começa a se desenvolver, perde o controle e começa a se desenvolver e forma um tumor. Então, a origem do câncer normalmente se inicia com uma mutação, que pode ser uma mutação de ponto ou uma mutação no nível cromossômico. E é isso que eu estou mostrando aqui agora, vários tipos de mutações agora no nível cromossômico, onde você vê, então, por exemplo, cromossomos com 2 centrômeros, isso, que ocorreram erros durante a replicação do DNA, que vocês vão ver no vídeo, né? Então, esses erros vão levar, então, a alterações no cromossomo, fragmentos de cromossomos, enfim, vários tipos de danos que podem acontecer, e isso pode levar, então, a doenças e a tanto defeitos genéticos, né, defeitos herdáveis, quanto também alterações, então, levar a carcinogênese. Muito bem? Então, era exatamente isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Fazendo um pequeno resumo, então, deixa eu fechar aqui, parar de apresentar, parar a apresentação. Muito bem. Então, aqui, fazendo um pequeno resumo da nossa aula, a gente viu dessa segunda parte, então eu mostro para vocês o DNA, os diferentes tipos de lesões que o DNA pode sofrer, que essas lesões, para que a célula continue funcionando e replique e forme outra célula, elas precisam ser reparadas. Durante esse reparo podem acontecer, então, erros, e uma outra base nitrogenada vai ser adicionada, e dessa forma eu vou ter, então, uma célula alterada, cujas consequências podem ser nenhuma, porque, por exemplo, se aquele código era degenerado e a gente trocou um A por um G, pode ser na terceira base, pode ser que o aminoácido seja o mesmo. Então, é uma célula diferente da original, com DNA diferente? Sim, mas não leva a nenhuma consequência. Ou então, dependendo de onde aquela mutação ocorre, ela pode, então, fazer com que a célula perca o seu controle, por exemplo, de crescimento celular e comece a crescer, então, desenfreadamente, levando a um tumor. Então, essas foram as minhas mensagens de hoje, da aula de hoje, e os vídeos que eu passei, eu peço então que vocês assistam, e na próxima aula nós teremos mais 2 vídeos para assistir, que vão estar relacionados com os vírus, que na próxima aula nós vamos falar de vírus, especialmente vírus e doenças de transmissão hídrica, mas vamos falar um pouco o que são esses vírus, né? Como é que eles funcionam, tá certo? Então, meu nome é Thiago Roncini, eu sou orientado do professor Henrique Marques, na Unicamp, e a professora pediu para eu apresentar meu projeto de doutorado, né, que é o intitulado Estudo da Via de Hippo no Desenvolvimento de Pariali havaiensis. Então, eu vou contar um pouquinho sobre... eu vou fazer uma introdução um pouco mais longa, porque como vocês são de um curso que eu acho que é um pouco diferente, né? Eu sou biólogo e tudo mais. Eu acho que talvez seja mais interessante falar, fazer uma introdução um pouco mais longa para tentar ser um pouco mais genérico, né? Bom, então eu fiz a graduação no Paraná, em Cascavel, na Universidade Estadual, e eu trabalhei com bicho da seda, né? Que é essa lagarta aqui. Eu trabalhei com esse núcleo poliedrovírus, que é um vírus que ataca esse inseto, e ele tem uma importância econômica porque reduz a produtividade, os animais acabam morrendo, então o produtor ele perde o produto final, que seria o fio da seda, né? Então, eu basicamente nessa época estudei muita morfologia, que era o principal.
E depois, no mestrado, então, eu fiz mestrado na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, em 2014, que eu comecei e terminei em 2016. E eu utilizei um modelo que é uma mosca das frutas, que é Drosophila melanogaster. Eu não sei se todo mundo conhece. E é uma mosquinha, aquela mosca que dá na banana. E ela é um modelo de genética, né? Então, o que eu estudei no mestrado foi basicamente como um tecido, que é a glândula salivar larval, que a gente vê nessa imagem aqui de microscopia em fluorescência, como esse tecido ele é removido durante a transição dos estágios de pupa para adulto. Então, depois eu fui fazer, então eu vim conversar com o Henrique para fazer doutorado, e ele sabendo que eu já tinha esse background, já tinha trabalhado com Drosophila melanogaster, né, com essa mosca das frutas, ele queria que eu desenvolvesse um projeto com um organismo que ele já tinha trabalhado no pós-doutorado dele nos Estados Unidos. Esse organismo é Parialia havaiensis, que é um crustáceo que a gente vê nessa imagem aqui. Então, a gente vê um macho em cima e uma fêmea aqui embaixo. Ele é um crustáceo de distribuição pantropical, ele é marinho, e ele vive em regiões entre marés. Então, ele tem uma certa resistência a uma variação de salinidade, ele tem uma reprodução muito grande ao longo do ano, e também uma resistência à temperatura, que são condições que permitem ele ser desenvolvido, ele ser criado em laboratório, né? E isso é muito importante. Então, esse é o meu histórico, assim, breve, né? E eu vou agora falar um pouco do porquê o Henrique sugeriu esse animal, né? Que ele trabalhava com um gene de determinação de segmentação corporal, que é uma coisa que foi classicamente descoberta em Drosophila. E daí, como eu já tinha trabalhado com isso, ele achou uma boa ideia a gente desenvolver uma outra coisa que ficaria a meu critério. Mas eu quero antes fazer essa introdução que eu falei um pouco maior, de discutir um pouco o que é a biologia do desenvolvimento, que então é a área que eu atuo, e o Henrique também, esse projeto. Então, biologia do desenvolvimento, o que é, né, biologia do desenvolvimento? Basicamente, assim, se a gente for ver pela história do começo do estudo da biologia, né, que a gente vê que começaram a utilizar o microscópio, os primeiros microscopistas, tipo o Robert Hooke, a gente vê aqui a imagem dele, e que fazia observação de cortiça e descreveu então o que era uma célula, né, que era o espaço vazio, né, que depois a gente vê que na verdade era só as paredes celulares. Então, tudo isso, todas essas descrições que começaram com o microscópio, elas sempre foram descrições morfológicas, né? Era uma coisa de você olhar, desenhar e falar, isso é assim, aquilo é daquele jeito. Então, a gente tinha áreas como, por exemplo, a citologia, que era a descrição das células, a histologia de tecidos e a embriologia dos embriões. Então, o que se fazia era basicamente ir acompanhando o desenvolvimento de embriões e desenhando e descrevendo esses estágios em diferentes períodos, e era basicamente isso, era uma questão muito descritiva. Mas isso começou a mudar, então, em 1920 ali, quando, na época, havia muita discussão sobre a teoria da evolução, né? Havia diferentes grupos e tinha diferentes interpretações sobre como operava a evolução, sobre em que agia propriamente a evolução, né? Qual que era quais eram os fatores que estavam ali sendo selecionados, e não se entendia muito os mecanismos, né? Tudo isso começou a ser mudado, então, com o Thomas Morgan, que ele era embriologista e começou a trabalhar com drosófilos. Então, a gente vê aqui a foto dele, e aqui a salinha que ficou conhecida como Fly Room, que foi onde ele começou a criar várias mosquinhas nesses
Vocês estão vendo tudo isso aqui são os frasquinhos com algodão, onde ele criava essas moscas, as moscas da banana, né? E daí ele começou a trabalhar com isso porque um amigo dele sugeriu, e ele viu em dado momento lá que surgiu um mutante com olhos brancos, e a partir disso ele começou a adotar mesmo esse organismo, a se interessar mais e fazer estudos mais elaborados, né, sobre com Drosophila melanogaster. Então, o trabalho dele permitiu, posteriormente, o que ficou conhecido como síntese moderna, ou neodarwinismo, ou teoria moderna da evolução, né? E foi quando realmente começaram a se unir os conceitos dentro da biologia, e foi um twist, uma virada de, de paradigma, né? Então, o aluno dele resumiu bem, que o Dobzhansky falou, que nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Então, a partir daí, a gente viu que com a evolução sendo o conceito que integra todo estudo na biologia, as áreas começaram a se unir. Então, a citologia, ela se desenvolveu em biologia celular, a histologia em biologia tecidual e a embriologia em biologia do desenvolvimento. Mas qual que é a diferença? A diferença é que não era só uma questão mais morfológica, descritiva, não era mais só olhar ali um negócio no microscópio. Era descrever os processos pelos quais aquilo acontecia. Então, a biologia celular, o que acontece na célula, em questão de receptores, de expressão gênica, biologia tecidual também, e a biologia do desenvolvimento, né? Em que momento que são expressos dados genes para o embrião se desenvolver, o que acontece no desenvolvimento embrionário, né? E mais atualmente, então, a gente tem outros campos que são maiores ainda, que é o Evodevo, né? Que é a biologia do desenvolvimento evolutivo, que então ela parte desses conceitos de que genes eles são ativos e o que eles fazem no desenvolvimento, em comparação com diferentes organismos. E a Eco-Evodevo, que é ainda adicionando mais um grau de complexidade nisso, que seria a parte ecológica. Então, a gente hoje em dia fala tem gente estudando muito microbiota, então se fala em hologenoma, né, que é o genoma do organismo mais da microbiota dele. Então, esses conceitos eles foram sendo adicionados a partir dessa perspectiva da evolução e da genética dentro de todos os outros campos da biologia. E como esses campos eles foram sendo fortalecidos? Eles foram sendo fortalecidos através do uso de diferentes organismos modelo. Como eu falei, o Morgan ele trabalhava com a mosquinha aqui, que está nesse quadrado preto, e os rato e camundongo também foram sendo adotados, assim como o galo, a galinha, né? A rã, a galinha, a rã, e esse verme e o peixe, zebrafish, são os mais clássicos organismos modelo dentro da biologia do desenvolvimento. Mas isso a gente sempre tem que lembrar que todos esses organismos, eles foram selecionados basicamente porque eles tinham ciclos de vida curto, relativamente, eram fáceis de serem mantidos em laboratório e eles tinham uma variedade de técnicas já implementadas no uso deles. Mas, conforme foi passando o tempo, a complexidade das questões, né, foram sendo superadas foram superando o uso desses organismos. Então, principalmente hoje, por exemplo, com técnicas mais modernas em biologia molecular, por exemplo, CRISPR-Cas9, que é uma técnica que permite você retirar a expressão de um gene, essas técnicas permitiram a abertura de uma série de outros organismos. Então, organismos não canônicos, não tradicionais, começaram a ser utilizados como modelo de estudo. Então, aqui nessa imagem, no círculo vermelho, a gente tem, por exemplo, esse ursinho, o urso d'água, né, o tardígrado, que ele consegue viver no espaço, e ele entra num processo chamado criptobiose. Então, a gente tem esse pássaro que é usado para estudar aprendizado vocal. A gente tem essa sépia, né, essa lulinha aqui, que é usado para estudar a integração do sistema nervoso com a camuflagem.
essa salamandra mexicana, que é para regeneração, e o rato topeira pelado, que é um dos meus favoritos, que ele é um mamífero, que é social, ele tem uma rainha, ele não desenvolve câncer, ele não sente dor e ele vive 40 anos. Então, é um animal muito incrível. Uau! É. E, finalmente, o que a gente trabalha lá no laboratório, que a professora Gisela também trabalha, que é Pariália havaiensis. Então, ele já vem sendo, já faz um tempinho que ele vem sendo, mas ele é muito mais recente se a gente comparar com esses outros organismos modelo, né? Algumas técnicas já foram estabelecidas nele, como eu vou mostrar mais para frente. Ele também se regenera, também, então ele tem vários atributos que são muito bons, que permitem ele ser utilizado como um modelo. Então, aqui a gente tem o ciclo de vida dele, a gente consegue diferenciar o macho da fêmea facilmente, isso é uma característica importante quando a gente trabalha em laboratório, né? Então, a gente vê que o macho ele tem uma das pernas torácicas, ele tem uma modificação, ela é maior, como se fosse uma quela de uma lagostim. Quando eles reproduzem, então, o macho, ele agarra a fêmea num amplexo pré-copulatório e ele espera até que ela troque ela sofra muda, que dizem, para ele depositar o esperma. Então, a gente tem um ponto que é visualmente muito fácil de você coletar o animal e de você identificar aquele ponto. Então, isso ajuda na hora de você fazer qualquer tipo de intervenção experimental. Você sabe que o casal está ali, você separa o casal. Quando o macho liberar a fêmea, você sabe que vai ter a produção de ovos. Os ovos da fêmea, então, eles ficam nessa bolsa ventral, que a gente vê uma mancha aqui, mas eu vou mostrar um vídeo depois. E eles são facilmente removíveis, é um marsúpio, é como se fosse um canguru mesmo, assim. Os ovos, eles ficam nessa bolsa e você consegue remover com ela viva, os ovos ficam vivos e você consegue desenvolver os embriões, esses ovos, em água salgada normal. E outra característica, então, é que a gente consegue ver claramente as células do embrião se desenvolvendo. A gente vê quando ele está em uma célula, duas células, e essas células vão se dividindo até, então, a eclosão do animal, que demora 21 dias. Bom, então aqui eu vou mostrar um videozinho da remoção. Então, a fêmea está anestesiada aqui com óleo de cravo. Então, por isso que ela está paradinha, mas ela não está morta. Assim que a gente troca e coloca ela numa água normal, ela volta a ter movimento. E a gente usa uma pipeta de vidro para remover os embriões dela. Então, essas bolinhas que a gente vê escuras aqui são os embriões. E daí é só você cutucar, dar uma cavucadinha com delicadeza e então tá saindo, ó. Ó, saiu um ali, a gente vê uma bolinha, né, escurinha. Então saiu outra e assim vai. E aí, a partir disso, então, eu vou mostrar agora os próprios embriões. Aqui a gente consegue ver claramente o que está acontecendo no embrião, né? A gente vê uma célula, a gente vê duas células, quatro, oito. E tem uma coisa importante no desenvolvimento desse bicho também, que é um desenvolvimento que as células elas têm um destino celular definido muito precocemente. Então, quando está no estágio de duas células, uma célula vai dar origem a uma metade do corpo, a outra vai dar origem a outra metade do corpo. Quando está no estágio de 8 células, a gente consegue diferenciar cada uma das células e dizer o que cada uma vai dar origem. Isso é um chamado desenvolvimento em mosaico, né? Que é diferente de um desenvolvimento regulativo, por exemplo, a gente, mamífero. Você tem um embrião e você tira, ele está em um estágio de 2 células, você tira uma célula, o que acontece? Você tem gêmeos, né?
Então, aqui não, ele é diferente. Cada célula já tem um destino muito específico. Aqui, então, com 12 horas, as células elas formam um estágio chamado bola de futebol, que os núcleos eles estão na periferia, então parece uma bola de futebol. E aqui já os estágios mais tardios, que a gente consegue ver o embriãozinho, e finalmente ele dá para ver o olhinho aqui, e ele é já eclodido. Aqui eu vou mostrar, a partir do estágio de 8 células, como é que ele vai se desenvolvendo. Então, a gente vê rapidamente essas células começam a se dividir de maneira descontrolada, assim, e mais para a periferia até formar aquele estágio de bola de futebol, que os núcleos estão todos mais na periferia. E aqui, depois disso, então, no final, no estágio mais tardio do desenvolvimento, que a gente vê aqui nessa região anterior, aqui é ventral, posterior, esses gominhos, essas espécies de gominhos que a gente vê, são, na verdade, os membros e as antenas se desenvolvendo. Então, se vocês repararem, no final vocês conseguem ver certinho os membros. Então, a gente vê as perninhas deles. Essa diferença... Oi, pode falar, Bruno. Não, é que é tão bonitinho. Ah, tá conseguindo ver agora? Eu tô. Ah, que bom. E aí, finalmente, então, a... ele eclodindo do ovinho. Entendi. A gente vê que tem uma membrana, essa membrana é bem ruim. Tem alguns grupos de pesquisa que dissecam o embrião, né? E é bem difícil. Bom, então, mas para que serve, né? Eu falei dessa definição dos estágios embrionários e tal. E isso é útil por quê? Porque a gente consegue, por exemplo, manipular experimentalmente. Então, naquele estágio de uma ou duas células, a gente consegue fazer uma espécie de intervenção chamada microinjeção. Você vai fazer uma injeção em uma célula específica. Então, aqui a gente vê nessa imagem do campo, uma célula, um desses blastômeros, né, que são as células do embrião, elas estão sendo injetadas. Está vendo que essa verdinha é uma célula específica que vai dar origem a tecidos específicos no adulto. Então, a gente vê nessas imagens daqui do lado, nessa C da figura 3 aqui, um organismo verde com um brilho vermelho. Esse brilho vermelho é porque alguém injetou alguma coisa, alguma construção de DNA ou RNA, que vai fazer florescer a musculatura dele. Aqui nessa imagem do lado, a gente vê florescendo os olhos, né? Quanto na primeira, que a gente vê essa meia-lua aqui, é a parte dorsal dele. Pensa que ele fica curvadinho. Assim. E aqui na de baixo a gente vê o que vai ser os olhos, né? No animal adulto. Aí, além disso, tem várias outras praticidades e técnicas estabelecidas com esse organismo, como, por exemplo, o estudo da regeneração de membros. A gente vê aqui que, se você amputa, ele tem aqui nessa figura A, ele está sem a antena, sem várias perninhas, e eles têm a capacidade de se regenerar. Então, os crustáceos, eles têm uma certa agressão dentro da própria espécie, né? Eles costumam se comer, se matar, assim, loucamente. Então, por isso é bem útil que eles possam se regenerar, né? Aí a gente vê aqui nessa imagem lateral um membro já regenerado, que foi amputado e ele se regenerou, e ele está dobradinho dentro do exoesqueleto ainda, até ele sofrer muda, que daí ele vai trocar, e daí esse membro vai ficar livre e novo em folha. Aqui embaixo a gente vê outros membros amputados, e um grupo de pesquisa na França já chegou, por exemplo, a conseguir acompanhar isso em vivo, né? Então eles colaram um organismo, um aparato lá, e conseguiram ver todas as células se dividindo, e o que elas faziam, iam para onde, e como dava origem a um novo membro. E é essa imagem que a gente mostra aqui. Então, isso aqui é um membro amputado, a região amputada está para baixo, e a gente vê várias células migrando. Essas que migram mais devagar são de epitélio e as outras são macrófagos. Então, tem toda
uma possibilidade de se fazer estudos com imagem, microscopia em cima desse bicho. Outras facilidades, então, também são o genoma sequenciado. A gente também tem estudos com transcriptoma, que são mais recentes. E também aquela técnica que eu falei de CRISPR-Cas9, de edição genômica, também já foi estabelecida nesse bicho. Bom, então, tudo isso tendo sido já estabelecido com esse organismo, o Henrique perguntou o que eu queria trabalhar, né, dentro desse organismo modelo. E ele é muito utilizado para, que foi o que o Henrique trabalhou, para estudar padronização, né, que são os eixos corporais, como isso é originado. Mas eu quis fazer uma outra coisa, então eu tinha uma pergunta que eu sempre gostei muito dentro de biologia do desenvolvimento, que é como o tamanho de tecidos e órgãos é determinado, né? Tem várias vias que são relacionadas a isso, mas a minha favorita é essa via de Hippo. A gente vê aqui tem um esquema, né? Então são vários genes e os genes então codificam cada um para uma proteína e essas proteínas atuam em diferentes partes da célula. Então a gente tem que pensar o que é uma via de desenvolvimento. São várias proteínas que atuam com vários mecanismos de regulação, né? Então, elas vão, por exemplo, tem proteínas da membrana que respondem a certos estímulos e vão passando esses estímulos dentro do citoplasma, e isso vai se reverter em transcrição, ativação de certos genes. Então, isso tem uma resposta. E daí, esse número de proteínas ajuda a você ter uma regulação mais fina de como essas respostas vão ser dadas, né? A via de Hippo, então, ela foi descrita em Drosophila, né, como quase todas as vias, quase tudo foi descrito, que quando você tem uma mutação uma mutação de perda de função, né, que é dito que não funciona uma das proteínas, um dos genes, ele desaparece, você tem um crescimento excessivo de tecidos, porque as células, elas se proliferam demais. Então, por isso que ela tem esse nome de via de hipo, porque é hipopótamo, né? Quem descreveu ela em Drosophila achou que a cabeça da Drosophila ficou parecendo um hipopótamo. Ela ficava gigante, assim, toda dobrada, cheia de dobrinhas, que a gente vê aqui. E isso também acontece em ratos camundongos, né? A gente vê aqui um fígado gigante. O fígado normal, do lado, e um fígado gigante. Então, Drosophila normal e uma mosca mutante com esse tecido todo torto. Então, como essa via ela controla proliferação celular, né? Como ela tem esse papel da célula perceber ao redor dela e definir o que ela vai fazer, se ela vai continuar proliferando, se ela vai ficar quietinha ou se ela vai morrer. Isso tem implicações tanto em regeneração, que como a gente viu, esse organismo é um modelo, quanto também em câncer, né? Essa via ela está relacionada ao desenvolvimento de câncer, especialmente câncer de ovário. Então, dentro disso, os meus objetivos do projeto é fazer uma caracterização funcional, né? Saber o que essa via faz no meu bicho, se ela tem algum papel diferente, se alguma coisa diferente acontece nele. E para isso, então, eu preciso fazer uma caracterização, né? Eu preciso saber onde que cada gene, cada proteína desses membros, eles estão sendo expressos, né? E também os ensaios funcionais, que aí sim eu vou alterar a quantidade de proteína, através de edição genômica, para ver o que acontece no organismo. Bom, então até agora, o que eu tenho feito são basicamente análises de sequência, né? Sequências do genoma e do transcriptoma, ou seja, de DNA e de RNA, e eu estou comparando entre esse bicho e mamíferos e drosófila. E eu quero, a partir disso, tentar entender o que aconteceu evolutivamente. Então, a gente vê, por exemplo, aqui que tem uma proteína chamada YAP, né? Que é uma proteína que atua junto com o DNA. Em invertebrados, ela tem só uma. Em mamíferos, ela tem uma duplicação, ou seja,
em algum momento da história evolutiva, esse gene ele foi duplicado e passou a ter dois atuando numa mesma função. E o que eu observei aqui nesse organismo, em Pariali, ela também está duplicado. Então, o que eu estou tentando fazer agora é justamente isso, é tentar entender essas nuances, tanto do genoma quanto do transcriptoma. A gente tem outros mecanismos de regulação, né, que eu coloquei aqui, mas não vou entrar muito em detalhes. Por exemplo, essas duas fileiras de cima são esquemas do DNA. E essas partes vermelhinhas, não sei se dá para ver, elas são as partes codificantes, ou seja, aquilo que vira RNA do DNA. E daí você vê que ela tem grandes regiões não codificantes, né? E isso é muito parecido, isso é mais parecido com mamíferos do que com Drosophila. Drosophila tem um genoma muito pequeno e ele é muito organizado, ele é muito bonitinho. E o de mamíferos e de Pariali, ele é um genoma gigante, ele tem muita complexidade, ele tem várias regiões que antigamente se chamava de DNA lixo, né, porque não sabia o que fazia, mas a gente sabe hoje em dia que todas essas regiões elas atuam em regulação, né, regulação de transcrição através de outros efeitos. E também aqui na figura de baixo, então, eu também estou tentando ver se existem diferenças nessas proteínas que esses genes codificam. Então, os aminoácidos, como são os aminoácidos? Eles são parecidos, porque isso determina regiões, domínios, né? Então, como cada parte da proteína faz uma função específica. Então, é esse tipo de coisa que eu tô trabalhando. Então, eu já tenho uns trabalhos publicados, mas esses trabalhos, eles falam muito mais em presença, ausência, do que realmente nessas nuances de evolução da sequência mesmo. Então, de outros resultados, o que eu tenho tido aqui nessa primeira imagem é uma comparação só de uma proteína dessa via entre mamíferos e o meu bicho. E eu usei um marcador aqui nessa segunda imagem para ver se essa proteína estava presente e em que lugar, né? Então, aqui é na musculatura intestinal, a gente vê certinho umas bandas, né, esses estriadinhos que são de musculatura, né? A musculatura ela tem esse padrãozinho, que é em vermelho, né? E em azul a gente vê os núcleos das células. Então, aqui, uma outra imagem de musculatura, a gente vê certinho essa proteína sendo expressa. E isso também já foi descrito em mamíferos, tanto é que esse anticorpo esse marcador é um anticorpo feito para mamíferos, não feito para esse bicho, não para invertebrados. Mas mesmo assim deu certo, justamente por causa da conservação da região, dessa região que ele marca, né, da proteína. E a importância disso é que em musculatura, essa proteína, ela atua justamente fazendo a diferenciação, a proliferação celular durante a regeneração. Então, em ovários, eu também já encontrei essa proteína, e em ovário parece que é uma marcação um pouco diferente, que parece ser de um tipo celular específico. E aqui em embriões mais iniciais, que está bem fraca, né? E embriões mais tardios. Então, a gente vê aqui em azul são os núcleos das células, em vermelho é a proteína que eu estava marcando. E esses gominhos aqui são as antenas e os membros se formando. Então, aqui tem um videozinho que eu fiz em 3D. Aí dá para ver essas antenas, as antenas e os membros. E a proteína marcando em vermelho. Então, ela marca bem forte em certos tecidos, em certos tipos celulares. E agora, o que eu pretendo fazer, justamente, olhando esses tecidos específicos, é fazer ensaios funcionais. O que é isso? É modular a expressão. Então, eu vou retirar um gene ou genes específicos e ver o que acontece. Isso é chamado de knockout, né? Então, para isso, eu posso fazer por CRISPR-Cas9, que é essa técnica mais recente.
eu também pretendo fazer superexpressão. Então, o que que vai acontecer com o bicho se eu fizer, se eu superexpressar um gene? Será que ele vai proliferar muitas células, ele vai ficar tipo um tumor gigante? Será que ele não vai proliferar nada? Será que algum tecido vai ter alguma alteração visual específica? Então, esses são os meus próximos passos que eu pretendo fazer com dentro do meu projeto, né? Aí, só sumarizando mesmo, não sei se ficou muito complicado ou se eu exagerei assim na loucura. É, mas o que eu queria mostrar assim com a introdução e com as coisas que eu estou fazendo era eu tentei ser mais superficial assim. É justamente a importância do uso de diferentes organismos modelo, né? Que eles favorecem você conseguir estudar diferentes processos. Então, como eu falei, por exemplo, do rato topeira, ele é utilizado para você estudar longevidade. Então, você consegue, a partir das suas perguntas, escolher. Hoje em dia, a gente tem uma maior liberdade, graças a essas novas ferramentas, escolher um modelo que vai te servir. E, a partir disso, você começa a estudar ele e fazer, e estabelecer realmente novas opções, assim, para você utilizar dentro da biologia e responder outras perguntas e realmente construir um conhecimento comparado. Eu não sei se alguém tiver alguma dúvida, era basicamente isso, assim. Muito legal, Thiago, adorei. Só assim mesmo para eu saber o que você está fazendo, né? E eu queria te agradecer muito. Os meninos já, se quiserem, já colocar no chat perguntas. Mas o que eu achei bacana é que você mostrou uma pesquisa que não é aplicada. A princípio, ela é uma pesquisa Sim, básica, ela é uma pesquisa que está baseada na curiosidade sua e vocês estão descobrindo coisas. Isso pode ter implicações no futuro super importantes ou não, para entender câncer, para tratamento, etc. Mas eu queria muito que os nossos alunos, eles acabaram de entrar na faculdade, né? Então, eu achei que seria muito legal eles terem um contato com uma pessoa, um aluno de doutorado, que está fazendo uma pesquisa básica e que tem a ver com o que a gente conversou hoje sobre o papel da biologia e também a biologia molecular, a importância da biologia molecular. Eles vão ver lá na frente, até na parte aplicada, que hoje em dia, como é que eu vou detectar vírus no meio ambiente, como é que eu vou detectar organismos, eu uso a biologia molecular, e você mostrou super legal o que você, a potencialidade de tudo isso que vocês estão fazendo, e é aqui do nosso lado, não precisou ir para nem para o Patel lá você vai ainda, eu sei, para a Califórnia, mas nem para Harvard, que são os dois lugares que hoje trabalham, né? Nos Estados Unidos, pelo menos, o grupo do Patel na Califórnia, em Berkeley, e a Cassandra em Harvard, que eu até visitei também, minha aluna também já visitou. Então, assim, a gente vê que a Unicamp tá aí, né? Apesar das dificuldades, a gente está online com a ciência. Então, eu é. agradeço muito. Eu acho que o pessoal, claro, deve ter ficado assustado com tantos nomes, etc. Mas eu vou, acho que até passar para eles o vídeo do Evodivo do Despacito, sabe aquele vídeo do Despacito? É super Não sei, bonitinho. Não, eu vou te não sei passar se eu... também, é uma gracinha Ah, sobre o Evodivo, né? Evodivo. E então, para eles terem uma ideia do que a universidade pode oferecer para eles.